Alguns gritos não querem ser ouvidos, eles querem ser obedecidos. Ninguém mais aluga a casa número 73 da Rua dos Cedros, no bairro Jardim das Indústrias, em São José dos Campos. Quem mora por perto já se acostumou a ouvir, nas madrugadas de sexta-feira, gritos que sobem pelas paredes como se alguém estivesse sendo torturado ali dentro. Não é todo dia, mas quando acontece, a vizinhança inteira silencia. Os cachorros uivam, as luzes se apagam e ninguém, absolutamente ninguém, liga para a polícia. A primeira vez que ouvi falar dessa casa foi através de um fórum na internet, num tópico intitulado Casa 73. Alguém mais ouviu os gritos essa noite? Na época, eu estava no último semestre de psicologia, em busca de um tema para meu TCC. Algo que unisse o estudo do medo com experiências reais. Achei que seria apenas mais uma lenda urbana, dessas que vivem no imaginário coletivo. Mas quanto mais eu pesquisava, mais estranho tudo ficava. Havia relatos antigos, de 2007, falando de sons humanos vindos da casa. Um senhor dizia ter visto uma mulher sair correndo da residência no meio da noite, com as roupas rasgadas, gritando: "Eles estão lá embaixo!" Eles nunca pararam, mas ninguém nunca encontrou essa mulher depois disso. Nem registro policial, nem boletim médico, nada. Alguns moradores diziam que a casa pertencia a um pastor evangélico que realizava exorcismos não autorizados clandestinamente no porão. Outros afirmavam que o imóvel já foi um lar para mulheres vítimas de seitas abusivas, onde práticas libertadoras viravam sessões de tortura. Mas o que realmente aconteceu ali continua sendo um buraco escuro de silêncio e medo. Resolvi ir passar uma noite na casa. Sozinha, com câmeras, gravador luz noturna e um pequeno diário onde eu anotaria minhas impressões psicológicas. Achei que, no máximo, ouviria uns estalos de madeira ou alguma encenação criada pela fama do lugar. Eu não estava preparada para o que viria. A chave me foi entregue por uma corretora que parecia apressada demais para ir embora. Ela evitava me olhar nos olhos. Disse que ninguém ficava mais de 3 noites na casa. E me desejou boa sorte, como se aquilo fosse uma sentença. A casa por fora era comum. Tinta bege descascando, portão baixo, janelas velhas. Mas assim que entrei, percebi o silêncio pesado que pairava sobre tudo. Um tipo de silêncio que parece vivo. Como se a própria parede estivesse prendendo a respiração. Tudo estava limpo, geladeira desligada. Tapetes sem poeira, mas o ar tinha um cheiro metálico. De ferro velho ou sangue seco. Subi até os quartos e instalei câmeras nos cantos. Levei uma barraca de acampamento para dormir na sala, próxima da escada que levava ao porão, o único cômodo da casa que ainda estava trancado. A chave dele, segundo a corretora, nunca foi encontrada. Às 22h15, escutei o primeiro som. Não era grito. Era um arranhado, vindo do piso inferior. Como se alguém estivesse raspando as unhas no concreto. Tentei acalmar minha mente, racionalizar. É o vento? É madeira antiga? É a casa reagindo à temperatura. Mas o som era constante, ritmado, quase proposital. Peguei o gravador e comecei a descer, mas as luzes da escada piscavam. Quando alcancei o último degrau, aquele que dava para a porta trancada do porão, ouvi 3 batidas secas vindas de dentro. 1, 2, 3. Não esperei mais. Corri de volta. Tranquei a porta da sala. Mas o som me seguiu. Ele não estava mais vindo de baixo. Agora vinha das paredes. Não dormi naquela noite. O som das batidas parecia ter se instalado dentro da minha mente, como um eco que não queria ir embora. As câmeras não captaram nada de anormal, mas o áudio do gravador contou outra história. Quando dei play pela manhã, quase deixei o aparelho cair. Havia algo mais na gravação. Uma respiração pesada, como se alguém estivesse deitado ao meu lado enquanto eu tentava dormir. E entre os ruídos, uma voz sussurrava palavras quase ininteligíveis. Desce, já está na hora. Jurei que não tinha dormido. Mas então encontrei o zíper da minha barraca semi-aberto e meu celular, que eu deixei ao meu lado, agora estava no corredor.
Ele mostrava uma gravação feita às 03h33, hora que eu não me lembrava de nada. O vídeo era escuro, mas o áudio captava algo atrás da porta do porão. Uma voz feminina, chorando e rindo ao mesmo tempo. Você veio, finalmente. Aquela frase foi o suficiente para me fazer reconsiderar tudo. Mas minha curiosidade falava mais alto. Eu não podia desistir, não ainda. Na manhã seguinte, fui até o cartório da cidade. Pedi registros antigos da casa. Descobri que ela já teve mais de 11 donos nos últimos 30 anos. Todos se mudaram subitamente. Um dos moradores, em 1998, havia dado entrada no hospital psiquiátrico da região, alegando que a casa conversava com ele. Encontrei também um nome repetido entre os antigos inquilinos, Heitor Faria, professor aposentado, o único que ficou mais de 2 anos no imóvel. Consegui um endereço onde ele supostamente morava atualmente e fui até lá. Heitor era um senhor de olhos fundos e mãos trêmulas. Quando mencionei a casa 73, ele imediatamente fechou as janelas e trancou a porta, como se tivesse medo de que a casa pudesse ouvi-lo. Você ficou lá? Ele perguntou com a voz baixa. Balancei a cabeça. Ouvi os gritos? Assenti. Então ele falou algo que nunca esqueci. Não são gritos, são ordens. Segundo Heitor, a casa foi construída sobre um antigo sítio onde aconteciam rituais religiosos misturados com práticas de dominação mental. Eles acreditavam que podiam abrir a mente humana com gritos e deixar entidades entrarem. Ele contou que o porão era usado para sessões em grupo, onde os participantes eram amarrados e obrigados a ouvir gravações com sons distorcidos, até perderem a consciência. Mas os gritos continuam lá mesmo sem ninguém. Eu ouvi, você ouviu. E agora eles te ouviram também. Voltei à casa determinada a entender o que havia naquele porão. Durante a tarde, forcei a tranca. Após algumas tentativas, ela quebrou, como se já estivesse enfraquecida pelo tempo. O porão era úmido, frio, sem janelas. O chão tinha marcas de arranhões. E nas paredes, desenhos, muitos desenhos. Rostos humanos gritando, com olhos e bocas desproporcionais. Em alguns cantos, havia palavras escritas em latim e símbolos que lembravam círculos hipnóticos. Mas foi no centro da sala que encontrei o pior. Um gravador antigo de fita cassete com uma etiqueta escrita à mão: não dê play às 3h33. E é claro que naquela noite eu dei. Se estiver gostando desse vídeo, lembre-se de curtir e se inscrever no nosso canal. Às 3h30, preparei tudo. Coloquei o gravador sobre o chão do porão. As luzes começaram a piscar e o ar ficou mais denso. Senti um frio subir pela espinha, mas continuei. Exatamente às 3h33, apertei o botão de play. O som que saiu dali não parecia humano. Era como se várias vozes falassem ao mesmo tempo, cada uma numa língua diferente. Algumas choravam, outras riam. Algumas apenas gritavam. Mas por baixo de tudo isso, havia uma frequência baixa, quase inaudível, que fazia meu estômago se revirar. Comecei a suar frio. Minhas mãos tremiam e então a parede do fundo ruiu. Não de forma física. Ela se contorceu como um pano sendo puxado por dentro. E dali saiu uma figura. Era uma mulher, ou algo parecido. Pele esbranquiçada, sem pupilas, cabelos molhados e sujos. Ela caminhava de forma errática, como se cada passo fosse contra a gravidade. E o pior, ela gritava, mas não com a boca. O grito vinha de dentro do peito, como um som direto da alma. Eu tentei correr, mas minhas pernas falharam. A figura se aproximou, se ajoelhou diante de mim e sussurrou no meu ouvido: agora é sua vez. Acordei horas depois no chão da sala sozinha. As câmeras estavam quebradas. O gravador sumiu, mas o som do grito ainda estava no ar. Eu deixei a casa 73 naquele dia, mas a casa não deixou de mim. Desde então, acordo às 3h33 todas as madrugadas, sem explicação. Às vezes ouço batidas na parede. Às vezes ouço a voz da mulher me chamando pelo nome. E o pior de tudo, encontrei um envelope na porta do meu apartamento esta semana. Sem remetente, dentro apenas uma fita cassete. E uma etiqueta escrita à mão: é hora de voltar.